Salve, amada Igreja Gloriosa, Paz do Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando lá no Salmo 139. O tema nosso é Deus está no controle. Para a nossa introdução, chegamos ao salmo mais impressionante da Bíblia. Se tivermos quaisquer pensamentos menos grandiosos acerca de Deus, este salmo transcenderá de modo magnífico. É um salmo intensamente pessoal, do começo ao fim. Parece que o coração dele é o versículo 6 que diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. O Salmo 139 foi considerado a coroa de todos os salmos. Ele é certamente uma exposição sublime de consciência pessoal de um homem sobre o conhecimento e a presença universal de Deus. Por isso mesmo ele é considerado um salmo teológico. Fala unicamente da pessoa de Deus em todos os níveis dos atributos de onisciência, onipresença e onipotência. É bom lembrarmos aqui que a teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Ao definirmos a teologia como ciência, indicamos também o seu alvo. A ciência não cria, descobre. A teologia responde a essa descrição da ciência. Descobre fatos e relações, mas não os cria. O Salmo 139 é, sem dúvida alguma, uma descrição poética, científica, que ressalta e exalta a pessoa de Deus. A. Deus é criador. B. Deus é protetor. E C. Deus é provedor. Deus é tão grande que não existe nenhum espaço no universo que ele não preencha, e se fez tão pequeno que é capaz de habitar no coração do homem pecador. Romanos 11, 33, 36. John Stott, na sua obra Salmos Favoritos, divide o salmo que vamos estudar em 3 partes distintas, com destaque aos atributos de Deus. Primeiro atributo de Deus, um dos atributos, a onisciência de Deus. Onisciência significa que Deus conhece perfeita e eternamente todas as coisas. Todas estão patentes na mão de Deus. Em todos os âmbitos e planos, passado, futuro e presente. 5 verbos se destacam nestes 6 primeiros versos que pintam um quadro do perfeito conhecimento que Deus tem da humanidade. Primeiro, sondar. Segundo, conhecer. 3, saber. 4, penetrar. 5, esquadrinhar tudo sobre nós, nos conhecendo profundamente. Ele sonda, ele conhece, ele sabe, ele penetra e ele nos esquadrinha de uma maneira que nem nós mesmos compreendemos. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta e buscou Jeremias, ele disse: antes que eu te formasse, eu te conheci, eu te consagrei e eu te constituí. Quando Deus chama, quando há um chamado de Deus envolvido, ele capacita, dá direção, prepara. O conhecimento divino se estende aos nossos pensamentos, atos e palavras. Primeiro, Deus penetra nossos pensamentos. De longe, Deus conhece todos os meus caminhos e, finalmente, Deus conhece as palavras da nossa língua. Segundo atributo de Deus, a onipresença de Deus. Salmo 139, 7 e 12. Onipresença significa na totalidade de sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, que Deus penetra e ocupa o universo em todas as suas partes. Este trecho do Salmo começa com uma pergunta: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Esta pergunta não expressa o desejo de escapar, mas a admiração alegre de que escapar é coisa impossível e que a mão de Deus está em todo lugar para guiar e sustentar, para enfatizar a impossibilidade de escapar de Deus. O salmista menciona 3 rotas de escape. Primeira rota: se subo ao céu, se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, tu estás lá também. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, não há como esconder da presença do Senhor. O Senhor ocupa todos os espaços ao mesmo tempo.
em todos os níveis. Nem a distância, nem a velocidade, nem a escuridão poderão nos ocultar da presença de Deus. Romanos 8, 34, 39. Cada célula do nosso corpo está sob o controle de Deus. Deus está no controle de todos os nossos atos, atitudes e desejos. Terceiro atributo, a onipotência de Deus. 139, 13 e 18. Onipotência significa que para Deus não há impossível. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Deus pode encontrar o homem não só porque ele o vê, mas porque ele o fez. O Criador conhece as suas criaturas por inteiro. Somos obra das mãos do Deus Criador, do Deus que criou todas as coisas, e todas as coisas estão patentes na mão de Deus. O salmista atribui o maravilhoso desenvolvimento do embrião no ventre ao poder criativo de Deus. É Ele que forma seres humanos. Primeiro, Ele forma nosso corpo, nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade. Ele está no controle em todos os níveis. Nada está fora do controle de Deus. O salmista fala com muita autoridade, muita propriedade, do verso 1 até o término do salmo, que Deus nunca deixa de estar no controle. Todas as situações estão diante da presença de um Deus onipotente, de um Deus poderoso, do Deus do impossível. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Nós conhecemos todo o poder que emana de Deus. Nós somos formados assombrosamente. Deus formou célula por célula nossa como um grande artista, tecendo, estruturando, formando de um modo único, de um modo perfeito, de um modo dentro da expectativa de um Deus que é Senhor absoluto. O Senhor exerce o poder não apenas na vida de suas criaturas. Ele cria, decide e desenvolve todos os eventos históricos da humanidade. Ele está no controle de tudo. Ele provê o desenvolvimento científico. Tudo que é descoberto é por causa da inteligência que Deus deu ao ser humano. O homem não pode fazer nada por ele mesmo se Deus não estiver no controle da vida dele. Os grandes cientistas tiveram uma porção dobrada de QI, porque Deus os deu e permitiu que eles fossem inteligentes para descobrir e desbravar áreas ainda obscurecidas para a humanidade. O resultado do que o homem faz com o que Deus lhe deu, aí já é de sua inteira responsabilidade. Quando Deus entrega, Deus espera e aposta no nosso melhor. Mas Ele não invade, nem se envolve no nosso livre-arbítrio. Nós temos poder de decisão, está nas nossas mãos. Se nós queremos realmente esse Deus inteiramente, como o salmista fala para nós com muita propriedade, que a melhor coisa é estar debaixo do controle de Deus, reconhecer o poder, a autoridade e a santidade de um Deus criador, de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, de um Deus que está no controle de toda a situação. Enfim, nosso Deus detém todo o poder completamente. Ele se basta a si mesmo. Como diz o cântico, não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus. Não há Deus tão grande como o Senhor. E para concluir, precisamos, antes de encerrar este estudo, fazer algumas observações. Este salmo não é teologia determinista. Muitos tomam o versículo 16 que diz: e no meu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Para pregar a teologia o que tem de ser será,
Esta expressão do salmista trata mesmo da soberania de Deus, do controle absoluto de Deus, do Deus que não tem que dar explicações para ninguém, num Deus que se basta a si mesmo. Ele não tem que trazer a lume explicações para mim e para você. Ele se basta. Ele é soberano para definir sobre qualquer situação, sem sentar numa mesa redonda e discutir comigo e com você. Ele é Senhor absoluto. Davi termina o salmo com uma oração profundamente pessoal. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Descobre se há em mim algum caminho impuro. Purifica-me como um sopro e me tornarei branco como a neve. Conhece o meu coração. Deus sonda o coração e Ele nos conhece profundamente, porque nós somos criados por Ele. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O único que vai nos teus pensamentos é o Senhor. Se você não verbalizar, o diabo nunca vai descobrir os seus sonhos. Se você sonhar com Deus, só você e Deus vai saber o que é o seu sonho. Se você não verbalizar, o diabo nunca vai descobrir o que você tem sonhado para você, para a tua vida, para a tua família. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos compreender que sem santificação nós não veremos a Deus. Nós precisamos de uma vida arraigada dentro dos propósitos, dos princípios de Deus. Sem isso nós não veremos a Deus. Guia-me pelo caminho eterno. Guia-me para a vida eterna, papai. Guia-me para me encontrar com o Senhor do outro lado, aonde está a verdadeira vida. Guia-me para que eu possa estar naquelas moradas que Jesus foi preparar para mim, para aqueles que têm compromisso, para aqueles que andam na estrada, no caminho estreito. Dá-me condição para isso, papai. É o que o salmista deseja e é o que nós também devemos desejar. Guarda esse salmo no teu coração. Leia ele, medite nele. Compreenda toda a sabedoria, todo o poder, toda a graça de Deus derramada neste salmo. Eu gostaria de te agradecer nessa tarde maravilhosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.